Se você já teve uma pedra nos rins e cortou leite, queijo e iogurte esperando prevenir a próxima crise, essa restrição de cálcio é um dos erros mais comuns que eu vejo na prática clínica. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Olá, meu nome é Thiago Mourão, eu sou médico urologista aqui em São Paulo e esse vídeo eu vou falar sobre cálculos renais. Esse problema, que é bastante frequente na nossa população, atinge aí cerca de 10 até 20% das pessoas, e essa prevalência ela vem aumentando, especialmente em países de clima quente, como o caso aqui do Brasil. Mais de 80% dos cálculos renais eles são compostos de uma substância chamada oxalato de cálcio. E é sobre essa substância que gera a maior parte da confusão. O nome já dá a pista, é a combinação do oxalato, uma substância presente em vários alimentos e também produzida pelo nosso organismo, e o cálcio, um mineral que muita gente já ouviu por aí. Quando esses dois elementos se juntam em alta concentração na urina, há uma tendência de cristalização. E quando essa cristalização ocorre repetidamente, daí forma-se o cálculo renal. A pergunta óbvia é, se eu cortar qualquer um desses dois elementos da dieta, eu vou impedir a formação desses cálculos? Se fosse tão simples assim, esse vídeo ele não precisaria existir. Existem três camadas que quase ninguém entende bem, e nesse vídeo eu vou te explicar por que o oxalato sozinho ele não é vilão, por que cortar, restringir o cálcio da dieta é uma das piores coisas que você pode fazer e o que de fato funciona na prevenção e que tem evidência. A cólica renal ela é famosa por ser uma das piores dores que o ser humano é capaz de vivenciar. E todo paciente que já teve essa experiência de uma cólica renal sai do pronto-socorro de uma internação após ter feito um procedimento cirúrgico, ele sai com uma decisão de que quer fazer de tudo no mundo para evitar que isso volte a acontecer. E de fato, muitos fazem uma série de modificações. Um ponto que merece uma consideração é que se nós considerarmos um período de 10 anos, pelo menos metade dos pacientes que já tiveram cálculo renal, eles podem voltar a ter um novo episódio de crise renal. A recomendação mais frequente que eu ouço quando eu pergunto se ele modificou a dieta é que ele cortou iogurte, queijo e leite da alimentação. Pessoal, o oxalato ele é uma substância presente em diversos alimentos, particularmente aqueles vegetais escuros, bem como nozes, castanhas, chocolate, alimentos com pimenta, e é uma substância que normalmente é filtrada e eliminada pelos rins. E aqui tem um primeiro dado que muita gente não conhece. Apenas 10 a 20% do oxalato que é eliminado da urina vem da nossa alimentação. Todo o restante é produzido pelo nosso próprio organismo. Isso significa que isoladamente cortar o oxalato da dieta pode não resolver o problema por completo, a menos que você seja uma pessoa que consuma muito esse tipo de alimento. Os principais alimentos com alto teor de oxalato são espinafre, acelga, ruibarbo, beterraba, batata doce, cacau e chocolate, amendoim, nozes, chá preto ou chá mate. A recomendação é moderar o consumo desses alimentos, particularmente em pessoas com históricos de cálculos de oxalato de cálcio. A vitamina C em altas doses merece também um comentário à parte. Grandes doses dessa vitamina elas são convertidas em oxalato pelo nosso organismo. E cerca de até 40% do oxalato urinário pode ter essa origem. Uma suplementação exagerada, que às vezes é comum de nós vermos no dia a dia, é uma prática que não deve ser recomendada. E aqui um outro ponto que eu quero que fique muito claro. Restringir o cálcio da dieta não deve ser realizado em pessoas que têm histórico de cálculos de oxalato de cálcio. É claro que às vezes pode ter até uma lógica intuitiva, se é um cálculo que é formado de oxalato de cálcio, se eu cortar o cálcio da dieta eu vou diminuir o meu risco, mas não acontece bem assim. A biologia do nosso organismo funciona exatamente o contrário. Quando o cálcio da alimentação chega nos intestinos juntamente com o oxalato dos vegetais,
Os dois se ligam ali dentro do intestino e são comumente eliminados pelas fezes. Eles nem chegam na urina. É uma proteção natural. Quando a pessoa corta, restringe o cálcio da alimentação, essa ligação não ocorre e quantidades mais elevadas de oxalato acabam sendo absorvidas pelo organismo e indo parar na filtração dos rins. Estudos mostram que dietas com ingestão normal de cálcio, e esse normal é dito como de 1 a 1,2 gramas de cálcio por dia, obtidos preferencialmente de alimentos como laticínios, leite, queijo e iogurtes, elas reduzem o risco de cálculos. Um outro ponto é que a restrição, além de evitar formar mais cálculos, pode ainda induzir ou levar a pessoas com predisposição a ter osteoporose. O que precisa ser evitado em pessoas que têm histórico de cálculos de oxalato de cálcio é uma suplementação de cálcio, a menos que haja alguma indicação específica, especialmente quando fora das refeições. O cálcio alimentar, ele protege, o cálcio em cápsulas, quando fora de contexto, ele pode aumentar o risco em pessoas com uma predisposição a esse tipo de problema. Então, se cortar o cálcio é errado e restringir somente o oxalato tem um papel limitado, o que de fato funciona? A prevenção dos cálculos renais é baseada em 4 pilares fundamentais. O pilar 1 é a hidratação. Esse é o pilar mais importante de todos. A meta aqui é produzir de 2 a 2,5 litros de urina por dia, o que geralmente significa ingerir em torno de 2,5 a 3 litros de líquidos ao dia, preferencialmente água. Uma urina bem diluída, ela dificulta a cristalização desses compostos. Um sinal prático no dia a dia, se você está bem hidratado, é olhar para o aspecto da sua urina. Uma urina translúcida, límpida, clara, é sinal de que o seu corpo está bem hidratado. Uma urina amarela, amarelada, escura, concentrada, é sinal que necessita de mais água. O pilar 2 é a redução do sal. E quando eu falo sal, além do sal de cozinha, o sódio de um modo geral. O sódio em excesso, ele aumenta a eliminação de cálcio pela urina, favorecendo a cristalização. A recomendação aqui é limitar até 5 gramas de sal por dia, o que na prática significa evitar alimentos ultraprocessados, embutidos, enlatados, condimentados. E claro, reduzir também o sal de cozinha, tirar o saleiro da mesa. O pilar 3 é a moderação no consumo de proteína animal. O consumo excessivo de carnes, particularmente a carne vermelha, ela leva a um aumento da acidez na urina e, consequentemente, também uma redução do citrato urinário. Esse citrato ele é considerado um inibidor natural da cristalização dos compostos na urina. A recomendação aqui é limitar até 1 grama de proteína por quilo de peso da pessoa ao dia, o que já cobre bem a necessidade de uma boa parte das pessoas. Mas lembre-se, aqui nesse tipo de situação é fundamental nós termos um acompanhamento em conjunto com uma equipe da nutrição. O nutricionista, especialista nesse tipo de situação, pode ajudar muito na condução desses pacientes. E por fim, o pilar 4 é o cálcio na dose certa dos alimentos. Como já expliquei, entre 1 a 1,2 gramas de cálcio ao dia na alimentação ajuda na prevenção de cálculos urinários. Isso não é restrição, é o consumo dito como ideal, normal. Como eu falei, existe uma substância que naturalmente ela é protetora e que pouca gente fala, que é o citrato. O citrato ele é produzido naturalmente pelos rins e é eliminado na urina. Esse citrato ele se liga ao cálcio antes dele cristalizar. É considerado um inibidor natural. Não é infrequente que pacientes que sejam produtores de cálculos renais eles tenham uma concentração baixa do citrato na urina. E a boa notícia é que dá para aumentar os níveis do citrato de um modo simples e natural. As frutas cítricas. Limão, laranja, tangerina, lima, o suco de limão diluído na água e tomado ao longo do dia. Essa é uma medida preventiva que tem também um bom potencial de custo-efetividade.
Além disso, em casos específicos sob orientação médica, é possível também receber uma suplementação com citrato de potássio, especialmente quando a investigação urinária demonstra que o citrato urinário está muito baixo. Mas antes de partir para o medicamento, é muito importante, ouvir uma orientação médica e uma recomendação apropriada. Existe um grupo específico de pacientes onde somente essa mudança alimentar e aumento da ingestão hídrica acaba não sendo o suficiente. Nesses casos de pacientes com cálculos de repetição, cálculos em ambos os rins, cálculos de tamanhos muito grandes, esses pacientes vão exigir uma investigação metabólica. Esse é um conjunto de exames, tanto na urina de 24 horas como no sangue, que avalia a concentração de uma série de compostos e elementos, buscando aí alterações no cálcio, no ácido úrico, no oxalato, no próprio citrato, e com base nesse mapeamento, eventualmente o tratamento desses pacientes pode exigir algumas medidas específicas. Para pacientes que têm uma hipercalciúria, ou seja, uma grande eliminação de cálcio na urina, existem alguns medicamentos da classe dos diuréticos que podem ajudar nesse tipo de conduta. Já para aqueles que têm um citrato muito baixo na urina, como eu comentei, existem medicamentos que suplementam esse citrato. E para pacientes que têm alterações metabólicas com elevações de ácido úrico, tanto no sangue como na urina, também vamos ter medicações específicos para esse tipo de condição. Esses pacientes com altos índices de ácido úrico, muitas vezes têm cálculos urinários mais moles, com uma densidade menor, e muitas vezes estão associados com outros problemas, como obesidade, consumo de bebidas alcoólicas, um alto consumo de carne vermelha. A recomendação aqui é que quem já teve cálculo urinário uma vez e voltou a ter, esse paciente ele deve fazer uma investigação completa. Então a gente volta para aquela situação do paciente que teve um cálculo urinário, foi no pronto-socorro, eliminou o cálculo, eventualmente teve que fazer um tratamento cirúrgico e quis cortar o cálcio da alimentação. É claro que numa situação mais intuitiva isso pode parecer o mais lógico, mas eu espero que com toda essa explicação tenha ficado mais claro de que esse não deve ser o caminho correto. Isso pode até piorar a situação. Então a prevenção aqui é também entender como o nosso corpo funciona e que medidas a gente pode tomar para poder beneficiar o nosso organismo. Vale aqui também a informação de que algumas condutas, quando feitas sem um acompanhamento, sem uma orientação adequada, elas podem ser inclusive maléficas para a gente. Se você já teve uma crise de cálculo renal, tem histórico recorrente de cálculos, eventualmente já eliminou um cálculo de oxalato de cálcio, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais esse tipo de situação. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar dessa informação, comenta aqui com a gente. Informação com contexto é o que separa a prevenção que sabota da prevenção que funciona. Até a próxima!